Muito bem. Então, hoje a gente vai ver a monodromia, sim? Vamos lembrar alguns conceitos, né, de topologia e vamos usar isso para o caso de mapas holomorfos entre superfícies de Riemann. Ok? Então, vocês me falam se tem alguma observação, alguma pergunta, ok? Pode falar. Então, vamos lembrar aqui. Rudimentos de topologia. Então vamos pegar F, um mapa entre espaços topológicos de P a Q, né? F é um mapa de recobrimento, se para cada ponto em Q existe uma vizinhança, B, né, de Y, tal que a imagem inversa é uma união disjunta de abertos. Acho que o meu áudio está um pouco... Peraí. Um minuto. Obrigado. O assunto de hoje é monodromia. Não consigo ver. Ok? Bem, então, como estava comentando, vamos pegar um mapa de recobrimento, né? Um mapa de recobrimento essencialmente... Peraí. Meu áudio está saindo dobrado. Então vamos considerar um mapa de recobrimento. F, né? Essencialmente a propriedade é que você pega um ponto, tem uma vizinhança B, né? E para a imagem dele, lá em cima, é uma união disjunta de abertos, tal que a restrição em cada aberto é um homomorfismo. Tá? Então, mais ou menos o desenho, posso fazer um desenho para você da seguinte maneira. Né? Conseguem ver, né? Tá, então você pega um... Imagina que esse aqui é o Q. Você pega um ponto, né? Que tem um mapa F. E, bom, para esse ponto, você tem uma vizinhança. Pequena vizinhança, né? E a pré-imagem dessa vizinhança, digamos, U, você tem um número finito de vizinhança. O alfa. Essas vizinhanças aqui dentro de P, né? Tá? Aí o mapa restrito a essas vizinhanças, né? Definem um homeomorfismo. Tá?
Então, essencialmente, F é um homeomorfismo local, porque você pega um ponto, então esse homeomorfismo que você gera aqui é local, né? Uma vizinhança só. Não significa que seja global, tá certo? Então, seria a figura de um de um mapa recobridor, mapa de recobrimento. Então, claramente, o mapa de recobrimento é um homeomorfismo local, certo? O recíproco é falso em geral, né? Por que o recíproco é falso? Ou seja, vamos fazer um exemplo, né? Vocês sabem? Vocês sabem por que o recíproco é falso? Ou querem ver um exemplo que eu preparei? Pode considerar o recobrimento dos reais sobre a esfera S1 e pegar qualquer subintervalo aberto, por exemplo, de 0 a 1.5, e aí ele é um homomorfismo local, mas não é um mapa de recobrimento. Porque quando faz a imagem inversa na fibra, não contém a mesma quantidade de pontos. Então ele não é um mapa de recobrimento. Mas o número de pontos das fibras pode ser diferente. Mas você tem aí, se não estou mal, tem um teorema que se é um mapa de recobrimento, você vai ter uma bijeção entre a cardinalidade dos elementos da fibra e o grupo fundamental concentrado como a quantidade de loops que iniciam quando você vai levantar, que novamente na coberta universal são loops. Sim. Então isso vai garantir que tem que ter a mesma quantidade de pontos. Certo. Tá. Então, essencialmente, bom, eu pensaria também no conseguir um mapa, né, F, de tal maneira que você pega um ponto e aqui tem uma infinidade de cópias do alfa, não necessariamente infinita, né? Também você procuraria um exemplo nesse sentido, né? Por exemplo, eu pensei o livro deixa como exercício, aí eu estava pensando em algo simples, né? Tipo, você pega, por exemplo, um cilindro, né? Certo? Um cilindro que vai no círculo, né? Aqui esse é 1, aqui imagina que estamos em R2, né? Certo? Aqui vamos imaginar que a gente está em R3, ok? Vamos pensar aqui em R3, né? De fato, eu quero que esse seja a origem. Tanto. Pensar que essa aqui é a origem de R3, essa aqui é a origem de R2. O mapa. Vamos pegar dentro desse cilindro, a gente pega um cilindro infinito, tá? Um infinito. Vamos pegar uma hélice. Né? Essa hélice, ela projeta no S1, né? Vamos pegar uma hélice. Certo? A hélice você pode parametrizar, bom, várias maneiras. Uma maneira seria usando cosseno, né? Cosseno. Seno. T. A gente pode pegar positivos, tudo bem? E pega a F, a projeção, né? Isso aqui é a projeção. Nas primeiras coordenadas. Então, F é um homeomorfismo local, certo? Concordam?
certo? Mas F não é um mapa de recobrimento. Essencialmente você pega um ponto, né? Aqui, ó. Aí pega uma vizinhança. Essa vizinhança replica infinitamente ao longo da hélice. Então você não teria um número finito de abertos na hélice. Certo? Tá claro? Ficou. Perfeito? Desculpa, pessoal, só uma observação. A fibra tem que ter a mesma cardinalidade, mas a base tem que ser conexa. Ah, tá. Na base do sim. recobrimento. Né? Sim. Perfeito. Tá. Muito bem. Vamos lá. Então tem uma proposição. No entanto, temos a seguinte proposição. Um homeomorfismo local próprio, se você coloca a hipótese próprio, ele vira um mapa de recobrimento. Ok? Então, no caso, o exemplo que eu dei aí, ele não é próprio. Né? Pré-imagem não compacto, não é compacto necessariamente. Então, um homeomorfismo local próprio vira um mapa de recobrimento. Aí vira um si somente si. Beleza. Muito bem, agora vamos pegar um espaço topológico, que é um ponto base, né? E vamos denotar P1, o grupo fundamental. A gente tem algumas observações. Bom, eu não vou falar mais aqui grupo fundamental, assumo que vocês já mais ou menos têm uma ideia disso, né? Eu somente vou comentar o seguinte, o grupo fundamental, por exemplo, se Q for o C todo, o plano complexo, o C, o grupo fundamental é trivial, né? Essencialmente porque ele é simplesmente conexo. O laço é homotópico ao laço trivial, a um ponto, né? Um disco, mesma coisa. Então é trivial. Se o Q for um plano perfurado, né, o C menos a origem, por exemplo, o P1 desse plano perfurado é Z. Essencialmente ele tem um gerador, né? E todos os demais são na classe de equivalência, você pode definir um mapa para Z. Se um toro, você tem dois geradores, aí então viram Z vezes Z, né? Um toro T2. Em geral, você tem uma superfície compacta, gênero G. O P1 tem dois geradores, A1, B1, AG, BG, e a relação é essa aí embaixo. Isso aqui, ó. Deixa eu aqui colocar esse aqui, ó. Essa relação. Né? Esse aqui é uma anotação, ok? Uma anotação, eu posso explicar por quê. Mais ou menos funciona, né? Vou desenhar aqui ó, do lado. Então, então isso vem da classificação topológica das superfícies, né? Se você tem, por exemplo, como você construiu o toro, né? O toro, você pega um retângulo, né? Ou um quadrado, se você quiser. Tá? Vamos chamar esse aqui A, esse aqui B. São segmentos de reta, né? Ou seja, eles podem ser pensados também como caminhos. Vamos chamar aqui, este seria o
tipo A menos 1, B menos 1, certo? Aí, como você construiu o touro? O touro esse ponto, você vai identificar com esse ponto, certo? E esse ponto daqui, com esse ponto primeiro, né? Então você vai formar aqui, ó. Opa. Assim é bem tipo um cilindro, né? E depois você vai identificar esse azul e esse vermelho de novo, aí vai formar um touro. Muito bem. Então, o touro vai ter dois geradores. Esse gerador de amarelo, que vira um... Se você pensar, pode pensar no B. E o outro... Vamos desenhar aqui de... Então, você pode chamar aqui A menos 1. Isso aqui B, BA menos 1. Então, por isso que quando você... Por isso que você pode representar T2 como A, B, né? A menos 1, BA menos 1. Essa notação para simbolizar os caminhos, digamos assim, que você fez para conseguir gerar um touro. Primeiro vai por A, depois vai a B, depois pega inverso, depois a B menos 1. Essa é uma notação padrão. Então os geradores, aqui tem dois geradores, então por isso que o P1, né, do touro, num ponto base, você pega um ponto base. O ponto base pode ser esse. Tem dois geradores, né, essencialmente, então por isso que ele é um grupo assim. Beleza? Então, se tiver mais, tipo, se a superfície for, né, tiver assim, né, que topologicamente ele é assim, uma compacta, orientável, né? Então você vai ter aqui outro, aí você vai pegar vamos fazer outra cor, né, um verde, o outro gerador, então tem isso aqui X, né, na superfície, então você pode representar assim, A1, B1, A2, A1, B1, A menos 1, BA menos 1, A2, B2, A2 menos 1, B2 menos 1, e assim até do G, né? Do G. Esse. Não, AG, né? Vamos colocar N para não confundir. AN, BN. Aqui, ó, N menos 1.
N-1, B-1. Como não tem mais gerador essa relação, então essa relação tem que ser fechada. E por isso que o pessoal escreve assim. Ele tem que ser, né? Tudo tem que ser equivalente a um ponto, ou seja, o caminho dá para um ponto que a gente denota para um. Obviamente aqui esse aqui é A1, digamos, A1 e B1, né? Relacionado. É claro, aqui fiz N, mas aqui só tem 3, né? Uma superfície de gênero 3, mas em geral você pode ter uma superfície geral de gênero G. Certo? AG, né? AG, BG, AG-1, BG-1, uau. Tem 2 geradores. A gente vai usar isso em algum momento, nos exemplos e tal, né? Então, é interessante essa observação. Proposição. Vamos pegar ser uma superfície, né? E quer ser um ponto base. Então, isso é interessante, porque existe uma correspondência 1 a 1 entre classes de recobrimentos de Q, né? E classes de conjugação desse subgrupo P1. O P1 da base. O grupo fundamental da base, né? Então, aqui o recobrimento, a gente diz que são equivalentes se você pode conjugar o P e o P'. Existe um homomorfismo de P' para P, tal, que faz essa composta, né? Certo? Então, isso é conhecido de topologia um pouco. A gente vai usar aqui. Depois eu vou mais ou menos dar um desenho de como funciona isso no caso holomorfo. Então vamos passar aqui a proposição seguinte, que diz que F de P para Q é um homeomorfismo local. Então o levantamento de um caminho sempre existe, é único e sempre existe. E se F é um recobrimento, então o levantamento de um caminho também, por consequência, também existe, né? Com um ponto inicial base. Inicialmente, a proposição na primeira parte diz que sempre vai ter um levantamento de caminho único. Tá? Vou fazer um desenho daqui a pouco. E a segunda parte, se você tem um homomorfismo de 2 caminhos, né, com mesmos pontos iniciais e finais, homotópicos, então o levantamento também tem essa propriedade. Tá? Ou seja, no sentido de que o último ponto coincide. Né? Vou fazer um desenho disso. Como funciona, né? Essa parte. Vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui. Muito bem. Então, vamos fazer um desenho. Então. Vamos imaginar que esse aqui é a base, né? Ok. Você tem F, P, e aqui tem outro F', P'. 2 mapas de recobrimento. Então, eles são equivalentes se você consegue um G, um homomorfismo de P para P', tal que esse diagrama comuta. Né? Então, a gente diz que tem uma classe de equivalência dos mapas de recobrimentos fixado aqui. Bom, esses são equivalentes a subgrupos, né? H. A classe de conjugação aqui do H1 de Q. Tá? H, subgrupo, vou colocar assim, né? Com notação de subgrupo, né? Subgrupo, né? Desse cara, né? De P1. Classe de conjugação. Conjugação. Então, esses tipos de diagramas a gente tem. Bom,
aqui dá para... O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, termos práticos, né? Se você tem um F, um mapa de recobrimento, isso equivale, do outro lado, né, a ter um H, F, né, um subgrupo do P1. Né? Então, e reciprocamente, se você tem um subgrupo do P1, você ganha um mapa de recobrimento. Ok? Então, essa é a figura aqui. Certo. Então, por exemplo, eu tenho um caso interessante. Um caso interessante é quando o HF é o trivial. Ou seja, o grupo trivial, o grupo formado por só o P1 de Q, não? Isso é zero. Ou ser trivial, né? Ou um ponto. Vou colocar um melhor, né? Com a notação que ele está usando. Então, a esse trivial, ele vai corresponder um mapa de recobrimento, que é chamado o recobrimento universal. Então, o P1 daqui, é claro que aqui é trivial, então o P1, digamos, esse espaço é simplesmente conexo, né? E ele é universal porque essencialmente é o maior nessa classe de equivalência que se define no mundo dos mapas de recobrimento. Tá certo? Por exemplo, o recobrimento universal do toro é o plano todo. É um exemplo. O plano tem, a gente já viu que o plano tem grupo fundamental trivial. Então, esse é um exemplo. Tá. Mas, em geral, não todos os grupos são subgrupos desse cara são triviais. Né? Você pode ter, obviamente, subgrupos não triviais. Né? Esse mapa nunca, talvez não vai ser o recobrimento universal. Tudo bem. Mas a gente tem tem como entender os mapas de recobrimentos via subgrupos do P1. Certo? Tá. Agora eu vou falar do levantamento, né? Como funciona o levantamento de caminho, né? Como funciona esse levantamento de caminho? Isso aqui do lado. Professor. Sim. Professor. O senhor falou dessa equivalência entre os subgrupos do P1 e as classes dos mapas de recobrimento. Sim. Tem algum tipo de estudo assim, no sentido de estudar a equação de classes do P1, a equação de classes de conjugação do P1 para obter algum resultado sobre esses mapas? Sim, 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 porque tá. Talvez não entendi bem, mas essencialmente os mapas de recobrimento são classificados, né? São entendidos via os subgrupos do P1. Isso a gente vai usar, de fato. Agora, não sei a que se refere com propriedades, né? Tipo assim, a equação de classes de conjugação do P1. Uhum. Para obter o número de classes de mapas de recobrimento, por exemplo. Ah, sim, claro. Eles têm que ter, por exemplo, sim. Por exemplo, tá. Isso é interessante. Assim, isso eu ia falar também.
por exemplo, né, nessa pergunta, a gente, na situação que a gente vai estudar, é o seguinte, né, x, y, né, superfície de Riemann, mapa próprio, ok? Holomorfo, certo? Então, a gente tem um grau, certo? Beleza? Então, você vai retirar, ou seja, vamos denotar o R, né, como são os pontos críticos, né? Então, vamos, e triângulos são os valores críticos, certo? Beleza. Então, quando você restringe, vamos restringir esse mapa, que é R+, vou falar agora aqui. Aqui R+, eu retirando F a menos 1 de triângulo. Esse mapa vai ser um mapa de recobrimento. Beleza? Vai ser um mapa de recobrimento. Vai ser um mapa de recobrimento, certo? Então, pelo que a gente fez, vai existir, né, um H, subgrupo do π1, beleza? Desse cara. Certo? Então, como a gente está falando em classes de conjugação, a gente tem bem definido o que seria o índice de grupos, né? Que é um número inteiro. Esse número inteiro vai coincidir com o grau do mapa. Ou seja, digamos assim, esse índice de grupos, digamos, diz mais ou menos quantas classes de conjugação nesse grupo existem a partir do H, né? Certo? É como se você pegasse o quociente e calculasse a cardinalidade do quociente. Esse número é D. Essa é uma propriedade interessante, né? Que sai do caso do mapas próprios, holomorfos entre superfícies de Riemann. Mais ou menos isso que você queria saber? Sim. Tá? Então, está relacionado às classes de conjugação com o grau. Tá. Agora, olha só, isso é interessante porque a gente já tem essa figura, né? Agora vamos... Aqui vem a parte de levantamento de caminhos, justamente. Por quê? Vamos pegar esse desenho aqui, ó. Fazer um desenho. Aqui, ó. Talvez de laranja. Vamos fazer um desenho. O que significa levantar, né? Vamos lá. Vamos levantar. Vamos melhorar aqui. Continuar aqui. Vamos levantar. Então, lembra aquele desenho do mapa, né? Tá. Então aqui você tem
y. Aqui você tem, vamos desenhar só dois pontos, um ponto, né? Vamos desenhar só um ponto. Vamos pensar que esse é um ponto. Esse é o ponto Q0, que é o ponto base. E vamos pensar que esse é o ponto P, que P fica no valor, é um valor crítico do mapa, né? Então você vai lançar um laço. Vai lançar um laço. Calma. Esse gamma é um caminho, né? Tá? 0 a 1. Ele de fato ele fica aqui. Porque ele não pega esse ponto P, ou seja, ele vai contornar o ponto P, né? Então, φ de 0, ele é Q0 e também φ de 1. Isso aqui é um caminho liso, tá? Suave, lisinho. Você pode pegar homotópico a um disco, a fronteira de um disco, okay? Um laço. A gente chama loop, ou loop, né? Essa conotação em inglês. Um loop. Certo? Então, como a gente tem um mapa recobrimento, então aqui a gente tem, para esse ponto Q0, a gente tem, bom, aqui a gente tem uma vizinhança, né? Vizinhança. Uma vizinhança local, né? Como a gente faz isso? Desenho legal. É melhor eu enxergar essa vizinhança toda, né? Vou desenhar melhor. Então aqui o ponto, aqui bem perto, Q0, ponto P, tá? Então, vou pegar uma vizinhança do Q0, suficientemente de maneira que pegue esse lacinho, né, para enxergar lá. Como é um mapa de cobrimento, essa vizinhança, né, ele pode ser replicada de vezes. Certo? Aqui eu vou ter 3 pontos que correspondem à pré-imagem desse Q0, né? Ou seja, esses 3 pontos ali. Então, eu pego como base esse ponto aqui, P0. Esse caminho gamma, ele está embaixo, né? E aqui tem um X. Aqui vai ter o levantamento. Esse levantamento vai ser, vou denotar-lo pelo tio, onde tio de 0 vai ser P0.
Então ele vai sair daqui. Então aqui tem a propriedade que F desse levantamento de T, né, tem que coincidir com φ de T. Ou seja, ele tem que ser projetado nesse caminho de baixo. Então ele vai vir assim. Vai dar volta, né? Vai dar volta e vai continuar até lá em cima, talvez. Né? Não sei. Então, bom, P0, aqui P1, P2. Por exemplo, o gama 2 de 0 é P0. O levantamento, ele pode ir até lá em cima. Então, pode ser P2. Poderia ser P1 também. Tudo bem. Aí depende do caminho, do levantamento. Então, você tem uma ação. Você tem uma ação do P1 da base lá em cima. Como assim? Então você pega uma classe de homotopia, pega um ponto P0, opa, torto, e manda onde? Pega o levantamento, né? E manda. Essa é uma ação transitiva, de fato. Porque e essa ação, né, ela é em cima, via essa aplicação. Você pega o levantamento desse cara e manda no ponto final. Okay? Pode ser P2, pode ser P1, aí depende. Mas é dentro de um número finito de pontos, né? É por isso, então essa é uma ação transitiva, então ações e do tipo finito, porque você só está se mexendo em um conjunto finito, porque o mapa é de recobrimento. É por isso que ações desse tipo estão em correspondência, ou seja, tá, então você pega o H, né, de F, que está dentro do P1. Você só pega geradores aqui. Como você vai ter um número finito, né, porque em geral esse cara é finito, então você só vai ter um número de laços aqui, que geram esse cara, ele corresponde a uma aplicação que vai de P1, de fato, de H, né? No SD. Esse aqui vai ser denotado o grupo de permutações. De D elementos. Ou seja, aqui na classe, né? Essa classe, ele é uma aplicação que vai de 1 em D, né? Aí 1 em D, pega um J e manda um sigma J. É uma permutação que você faz. E qual vai ser a permutação?
vai ser esse justamente o que o levantamento faz. Por exemplo, ele permuta P0 a P1, ou P1 a P2, ele é uma permutação. Então, ele é um elemento desse cara, né? Então, esse mapa aqui entre grupos e o grupo de permutação, ele está associado ao subgrupo de P1 gerado pelo mapa F, né? Pelo teorema que a gente tem aqui sobre isso aqui. Esse aqui. Então, esse mapa aqui, Rho, é interessante aqui, né? Esse mapa Rho, ele é chamado, aqui em branco, esse Rho, esse cara, ele é chamado mapa de monodromia. De F, né? Do mapa holomórfico. Do mapa holomórfico. Então, essa monodromia, quando a gente fala em monodromia, a gente se refere a esse mapa. Alguma pergunta? Ok, bom, posso continuar? Então, vou continuar. Muito bem. Então, tá aqui. Monodromia de um recobrimento. É o que eu expliquei, né? Me adiantei um pouco, aproveitei aí a pergunta e já me adiantei, né? Monodromia de um recobrimento. Você pega um mapa holomórfico entre superfícies. Então, você tem que retirar os valores críticos e tem que retirar os pontos críticos, porque senão o mapa não é de recobrimento, né? Tá bom? Então, retirando esses pontos, você tem esse mapa aqui, esse mapa aqui, ó, né? Esse mapa aí. Ele vai ser recobrimento, né? E ele é classificado por um subgrupo. Ele é classificado por um subgrupo do P1. Beleza? Então, pelo teorema anterior, o que vem da topologia, diz que F gera, né, uma representação transitiva. Essa aqui, ó. E essa representação é determinada a menos de conjugação, é claro. Você pode encontrar H, mas tem outros Hs que são conjugados a ele e que geram a mesma representação transitiva, né? Esse mapa Rho é chamado de monodromia do mapa, certo? É uma representação, né, de grupos, né? Então, tá vendo que a álgebra, né, diz informação sobre a geometria do mapa, né? Ele determina de fato. Tá, vamos num exemplo, né? Porque tudo isso é teórico. Vamos num exemplo. Tá? Vocês estão me escutando bem? Tá, né? Sim. Tá, legal. Então vamos num exemplo. Então vamos pegar x, né, a superfície de Riemann dada pela equação w ao quadrado f de z. Aqui estou pegando zw em C2, né? Onde f de z é esse polinômio aí
C1, C menos C1, C menos C2, C menos C2N. Tá, então, além disso, considere F a projeção. Né? F vai de x para z, a projeção sobre a variável z. Agora, aqui já escrevi, né? Triângulo, ou seja, os valores críticos são esses pontos. Mas por quê? Vamos fazer uma continha, né? Tá? Acho que a gente tem tempo. Vamos fazer uma continha aqui, ó. E por quê? Tá. Vou fazer outro, né? Vou fazer uma continha. Vamos pegar o exemplo. Então, vou pegar x, é a superfície dada por CW, né, em C2, certo? Tá, ok. W quadrado é Z menos C1, C menos C2C. Beleza? Muito bem. E F é a projeção sobre a primeira coordenada. De fato, a gente tem um mapa, né? O Pi, que é a projeção mesmo. Ou seja, o que a gente tem é que F, né, é a restrição desse cara. Não significa que F é justamente π, porque não é verdade. Você está só pegando pontos em X. Ok? Então, muita atenção aí. Às vezes, são mapas diferentes, porque você está restringindo a um subconjunto. Um subconjunto meio especial, né? Beleza. Tá claro? Sim. Tá claro, né? Tá. Muito bem. Então, beleza. Então, agora, se você pensa aqui nesse desenho, imagina que fosse um caso real, seria se, por exemplo, se só tiver, se n for 2, esse é um desenho real, seria assim, ó. Não sei, seria assim, né? E aqui por aqui no infinito. Sei lá. Bem longe. Uma coisa que abre assim. Ou seja, esse cara C1, C2, C3, né? C4, C2N-1. Ou seja, justamente onde dobra aqui, acontecem esses pontos. A projeção. Melhor fazer o desenho bem. Tô pensando na projeção, mas melhor fazer assim, ó. Copia fiel.
Seria assim. Esse aqui vai ser C1, né? Que você repara, quando Z é igual a C1 é zero, né? Bom, esse não é o gráfico real, porque de fato a gente não tem R4, né? Não dá para fazer. Seria mais ou menos um gráfico real. Repara o seguinte. Ainda não fiz a conta, né? Tô chutando aqui que vai ser desse jeito. Tem que fazer a conta de por que esses caras são justamente, né, os pontos os valores de... Seria como se você pegasse esse aqui, ó, estaria projetando, né? Esse cara projeta aqui, esse cara projeta aqui, certo? E um ponto daqui, esses dois pontos projetam nesse aqui, ó. Ou seja, a primagem num ponto embaixo são 2, ou seja, o grau do mapa seria 2. Né? Porque você pega um ponto, aqui embaixo, pré-imagem, tem 2 caras. Se você pega esse ponto, você não vai ter 2 caras porque você está justamente no valor crítico. Né? A multiplicidade desse ponto seria 2. Aqui seria a multiplicidade desse ponto aqui em cima seria 1, aqui também 1. Então, mais ou menos essa geometria. Né? Estou chutando aqui, ainda não fiz a conta. Vamos fazer a conta de por que esses são os valores críticos. Né? Fazer a conta aqui, ó. Muito bem. Então, a equação é assim. A equação é assim, né? Escrever de amarelo aqui. W ao quadrado tá. Então, quem será o mapa F? O mapa F, lembra, né, que ele é de X a C. Então, você tem que pegar localmente, né? Um mapa holomorfo você não vai enxergar assim global, assim. Ele tem uma cara local. Quem é a cara local dele? Então, você tem que pegar um ponto e depois pegar uma carta, né? Para ver quem que é ele de fato. Né? Então, nesse caso, quem vai ser? Então, nesse caso, eu vou pegar uma vizinhança, vou fixar o C1, tá? O C1, posso pegar qualquer, vou fixar o C1 e vou pegar uma vizinhança do C1. Se é meio aberto, vai ser certo? Pontos bem próximos de C1. Tá certo? Esse vai ser minha carta local. Então, se você tem essa carta local, o Z é igual W ao quadrado mais C1. Repara o seguinte, está bem definido, porque Z nunca vai ser C2. O Z também nunca vai ser C2C, nem por aí vai. Nunca vai pegar essa raiz, porque você está pegando um abertinho ali, bem perto do Z1. E bem perto do C1 você pode solar de tal maneira que não pegue essas raízes. Né?
do polinômio. Porque aqui tem esse polinômio, essa parte tem 2 n raízes. Então você pega um aberto bem pequeno, né? Tal que não pega essa raiz aí. Então esse cara é holomorfo, né? E essa aqui é a projeção sobre a variável C. Então, nessas coordenadas, nessa coordenada, o mapa F se escreve assim. Essa coordenada se escreve assim, né? Opa. Escrever bem claro. C menos C2, né? Mais. Então tá vendo? A cara do mapa não necessariamente ele é igual à projeção. Tá vendo? Bom. De fato aqui depende de 2 coordenadas, né? W também, né? Escrevi errado. Aqui é F. Depende de 2, né? Ou seja, F fica definindo um aberto de C2, né? E projeta na primeira coordenada, que é essa cara. Né? Essa aqui é a primeira coordenada, tá vendo? Primeira coordenada. Então, para calcular os valores críticos, os pontos críticos, você tem que fazer a derivada, né? E fazer igual a zero. Então, calculando a derivada aqui, ó. Bom. Derivando em torno de Z. Bom, aí vai sair assim, W quadrado, né? Primeiro eu derivo em relação a C2, a esse fator aqui, ó. Aí menos. E a segunda derivada em relação a W, dá 2W, C menos C2, C menos C2, tudo bem? Agora fazendo igual a zero, aqui igual a zero. O de baixo nunca vai ser zero, então aqui a gente tem que W zero. Então, aqui com W zero tudo se anula. Se você vai na superfície, W quadrado é zero, então você tem então esse aqui equivale a dizer, né? Que Z tem que ser C1. Já sai de cara, né? Todos os valores críticos, tá? Ó, de fato eu só teria C1 valor crítico nessa vizinhança, mas eu posso fazer o mesmo estudo em outro ponto e vai sair outro ponto. Então aí você pode concluir que o R é C
o R é C1, 0. C2N, 0. São os pontos críticos. E o valores críticos, você projeta esse cara na variável C1. Né? Então, C1 são os valores, os pontos de ramificação. Beleza? Então, pronto. Então, essa é a continha. Vou deixar guardado aqui. Muito bem. Então, os pontos de ramificação, os valores críticos, são C1, C2, C. Então, o P1 é gerado, né, por 2N loops. Gama 1, gama 2N. Então, isso a gente viu também. O grau do mapa é 2. Então vamos ver isso. Por que é 2? Então, o nosso desenho tem sentido, tá? Mapa C, por que é 2? O grau do mapa é 2, né? Por quê? Tá certo. Então você pega um C0, né, diferente, que não pertence, né, ao triângulo. Então você vai calcular f a menos 1, f a menos 1 desse ponto. Então ele vai ter dois valores. Por que dois valores? Porque para calcular essa equação você teria que encontrar w quadrado C0 menos C1 C0 menos C2N. Agora, esses caras todos são diferentes de zero, porque você está pegando fora dos valores críticos. Então, esse aqui é um polinômio complexo de grau 2, você tem duas raízes. Essas duas raízes correspondem a P0 e P1, lá em cima. Então, quer dizer que a fibra, né, a fibra do mapa tem 2 pontos. Então, o grau é 2. Porque você lembra que a propriedade que você pode escolher qualquer ponto já. Então, tem sentido esse desenho aqui, tá certo? De fato, eu já sabia. Então, para um ponto de verde, você tem 2 pontos de verde lá em cima. E para os pontos os valores críticos, você só tem um, claro. Né? Então, tem esse desenho aí. Tá. Então, se o grau é 2, beleza. O grau é 2, muito bem. Então, aplicando, aí vamos aplicar a representação, a monodromia de f vai ser O, que vai de P1 de C, né? Menos triângulo, até o grupo de permutações de 2 elementos. Né? Porque o grau é 2. Então, quer dizer que você vai pegar, bom, aqui tem o 1, que vai, ou seja, o laço constante identidade, ele vai na permutação que não faz nada.
ou seja, a identidade, a permutação que não faz nada. E aqui tem os demais laços, né? E eles vão todos a permutação 2, ou seja, a permutação que faz que é a transposição. A transposição de dois elementos, ou seja, que ele troca a 1 manda no 2 e a 2 manda no 1. Beleza? Então, como que está sendo essa monodromia? O que ele está fazendo? Vou fazer um desenho. Que vai ajudar a entender. Monodromia. Não. Monodromia, né? O que está acontecendo? Como ele está trabalhando, né? O seguinte. Tá fazendo o seguinte, né? Olha só. Vamos fazer um desenho, né? Tá. Vamos pensar aqui, esse aqui, o plano embaixo, né? Vamos pensar só em dois. C1 e C2, tá? Esses são os pontos os valores críticos, ok? Vamos pegar um ponto base. Aí vou lançar os loops. Tá? E a gente já sabe, esses loops, eles fazem o levantamento, né, deles, eles vão ser uma transposição. Tá? Então, para esse Q0, a pré-imagem desse Q0 são dois caras aqui em cima. O P0 e o P1. Ou seja, F de P0 é igual a F de P1 é igual a Q0. São as duas primárias porque o mapa tem grau 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você, por exemplo, se você pegar o gama 1, o levantamento vai fazer o quê? Ele vai sair, por exemplo, você pega esse ponto base, né? Ele vai sair, certo? E vai ver até aqui. Ou seja, vai levar esse, sai de, né, de P1, sobe e termina aqui. Ou seja, ele faz a transposição de P1 para P0. Esse que é a monodromia. O outro, mesma coisa. O outro, vamos fazer de vermelho aqui. O outro, se você pega o mesmo ponto, faz a mesma coisa. Sai de P1. E não fecha, né? Tá? Esse levantamento não vai fechar como aqui, como esse laço. Tá? Não vai fechar, então ele vai subir no outro ponto. E se você pegar P0 agora como ponto base, o caminho vai voltar e vai no P1. Tá? Então,
É assim que está trabalhando a monodromia. Tá? É como... Tá? P0, P1. Aqui parece R, né? Vou colocá-lo bem aqui. Aqui, P1 de fato. Esse aqui P0, então vou escrevê-lo bem. Aqui é P0. Então tem um desenho assim. Às vezes o pessoal gosta. Professor, Uhum. uma coisa só que eu tenho dúvida. O senhor falou que o grau de F é 2, né? Uhum. Mas nesse caso é 2 porque F tem multiplicidade de 1 em P0 e P1. Não. Como você calcula o grau, né? Você tem que pegar um ponto que não é de ramificação e ver o número de primagens. Quantas primagens tem? Esse é o grau. Certo. Então, porque se não é um ponto de ramificação, a gente já sabe que a multiplicidade sempre vai ser 1. Né? Porque a gente definiu assim, quem são os pontos de críticos, né? Os críticos são os pontos com multiplicidade maior que 1. Sim, entendi. Beleza? Pode perguntar aí, galera. Tá. Às vezes o pessoal faz desenho da monodromia assim. Ou seja, um laço que sai de C0 e vai para C1, certo? Outro laço que sai de C1, não corta, né? Obviamente, mas vai por trás e chega em C0. Isso quer dizer que a monodromia é dada pela permutação de dois elementos. Certo? Você vai encontrar nos livros assim também. Esse desenho, né? E isso você vê também aqui, olha só. Nesse gráfico que eu fiz. Se você pega um caminho, digamos assim, aqui, desse ponto verde aqui, o que está fazendo? Agora vamos sair do verde e chegar aqui no branco. Bom, no branco e voltar, né? De fato. Porque é um caminho fechado, né? Você pega... Opa, vou fazer... Você tem que pegar no verde, pega no branco. O que você faz é o seguinte: você sai do verde, dá a volta nele e bota no verde, né? Fazer bem aqui, assim, para que fique claro. Você está no verde, você está aqui o branco é o ponto de, digamos, o C1 é um ponto de ramificação, ou seja, você tem que dar a volta nele. Então sai aqui, dá a volta nele e depois volta. Né?
Tem que voltar aqui no verde. Certo? Esse é um laço, né? Você um caminho... Oh, melhor assim, né? Vamos fazer assim. Estou me enrolando aqui. Mais fácil. É vermelho, né? Faz assim. Tá, melhor. Que pode ser também o caminho que eu desenhei, que é uma bolinha perto e um laço, né? Tudo bem. Mas vamos fazer assim. Ou seja, um caminho fechado. Sai no verde e volta no verde, certo? Então aqui, sai no verde. Bom, passa pelo branco, mas de fato não estou passando, mas vou voltar no verde. Então faz isso mesmo aqui. Sai no verde. Passo pelo branco, de fato não estou passando pelo branco, mas meu desenho não ajuda porque uma linha, mas você vai passar pelo branco contornando ele e vai chegar no verde de novo. Mas você não chega no verde lá em cima, no mesmo verde, você chega em outro verde, que é justamente o ponto que foi projetado. Então está dizendo que o levantamento ele está trocando os pontos lá em cima, né? Está trocando os pontos lá em cima. E se você fazer o mesmo com esse lado, é o mesmo. Sai do verde, passa e não chega no mesmo ponto verde, leva em outro ponto. Tá claro? Essa é a monodromia. Então você vai ter esse desenho, de fato. Quantos geradores tinha? O Pi1? 2N. 2N, né? Então, se tem 2N, qual vai ser o gênero dessa superfície? Lembra que na primeira slide? 2N. O gênero. Ó, se você tem um gênero G, o Pi1 é gerado 2G de geradores, ou seja, o gênero vai ser N. N, né? Então, de fato, essa superfície é assim, ó. Com N buracos. Né? E cada... por que vai ser? Porque, essencialmente, toda a superfície de Riemann compacta, né? Vai ser assim, né? Então, vai ter N. Isso a gente vai falar depois, mas tudo bem. Mas tá claro essa parte da monodromia, desse exemplo? Por que 2? Por que transição? Por que essa geometria que aparece, né? Opa, modifiquei aqui o gráfico. Né? Esse desenhinho. Legal, né? Então, esse é sempre. Muito bem. Bom, agora então a gente tem o teorema de existência de Riemann. Um teorema interessante, importante. Ele diz que você dá uma superfície de Riemann, né? Y, e dá um subconjunto discreto. Então você e também dá uma representação transitiva do Pi1 menos esse conjunto, triângulo. Então você consegue X, uma superfície de Riemann, né? E um mapa próprio F que realiza esse cara com a monodromia dele, né? E o interessante é que são únicos, a menos de equivalência. Tá bom? Então, no desenho que eu fiz, se eu te dou esse gráfico só,
né? E te dou o plano C, o C menos o triângulo, você reconstrui essa superfície. Ela é única a menos de equivalência. Tá bom? Tá certo? Ela é única a menos de equivalência. O teorema de existência de Riemann. Bom, a prova, eu não vou dar aqui, mas a ideia é a seguinte, a ideia é você tem a representação, ok? Então, aplica um teorema que diz que existe um recobrimento, certo? Então já você tem um x menos alguma coisa, né? Aí você vai colar pequenos discos ou pequenas superfícies nesse que apareceu após você obter o recobrimento. Vai ser uma colagem. Então esse x que vai existir é via colagem. Acho que eu falei isso nas dúvidas do Inácio no PDF lá nas aulas. A construção desse colagem, né? Aí você colando direitinho, né? Sempre cuidando do grau, né? O grau é D, então você tem que cuidar o grau. Assim, fazendo essa colagem, você ganha um mapa F e ganha um mapa um X, né? Essa é a prova. A ideia da prova. Tá, a compactificação de curvas, né? É um caso especial, ok? Suponha que P é um polinômio em duas variáveis, né? E vamos pegar a projeção sobre a variável Z. Vamos pegar dois polinômios irredutíveis. Dois fatos. Existe só um número finito de pontos, onde P e a derivada parcial é zero. Se anulam. Acho que eu esqueci. Colocar se anulam. Tá? O cunho X é conexo, porque é redutível. Okay? Você pega S. Ou seja, a ideia é fabricar um mapa. Tá? Ou seja, você tem X, né? Temos que fabricar um mapa, digamos assim, um mapa de recobrimento, né? A priori isso aqui não é, esse π não é recobrimento, tá bom? Você tem que fabricar ele. Então tem que retirar os pontos de singulares, tem que retirar os pontos de ramificação, os valores críticos, pontos críticos tem que retirar. Aí retirando isso, né? E é claro, eu estou em C, mas eu posso compactificar e ir para a esfera de Riemann, né? Que é a compactificação de C. Então é por isso que se você nota aqui esse aparece a esfera de Riemann e tirando os pontos onde ela ramifica, tá bom? Aplicar um teorema anterior, você ganha uma representação desse tipo. Por que D aqui, ó? Tá, você não tem o grau ainda, né? Tá certo. Então, de novo, então você tem uma representação, tem um conjunto discreto, ok? Ó, essa representação. E depois tem um conjunto discreto. Esse aqui, ó. Certo, então aplicando o teorema de existência de Riemann, você ganha um X estrela compacta, tá? Compacta porque você está sobre a esfera de Riemann que compacta, imagem compacta, contendo esse cara. Ou seja, X estrela é o modelo, é chamado modelo, digamos assim, canônico, o modelo de superfície de Riemann dessa curva X. Agora, você pode homogeneizar variáveis e obter a compactificação projetiva, indo para P2. Tá? Agora, X barra não é igual a X estrela, hein? Tá bom? Ele contém, o X barra é maior, ele contém X estrela.
Vou fazer um exemplo. Tá? Essa parte eu imagino que vocês já tenham visto, mas só para... Vou pegar esse exemplo aí. Tá vendo? Olha só. Esse polinômio w quadrado, c quadrado, 1 menos z. Igual a zero, né? Vai ser a superfície. Tá vendo que essa aqui está o desenho. Essa curva, ela é singular. Ela não é superfície de Riemann. Porque ele tem singularidade. Então, o que você vai obter é fazer tipo uma construção de tal maneira que o x seja a superfície, seja lisa. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Vou lá no meu quadro. Aqui não, aqui ó. Opa, acho que movi aqui. Vou fazer outro. Tá. Olha só. Então aqui o polinômio é w quadrado menos c ao quadrado c menos 1, né? Ou 1 menos z. Igual a zero, certo? Esse é o polinômio. Bom, esse aqui é o x. Ela é assim. Ela não é superfície, mas tem uma superfície associada. Essa aqui é uma curva, tá? Essa aqui é uma curva que a gente chama afim, né? Afim. Esse é 2. Então, qual é a ideia desse x estrela? É você fazer o seguinte. Ou seja, encontrar uma curva, tá? Tal que não tem essa autointerseção. Porque essa autointerseção, ela ferra, digamos assim, ela estraga o fato de ser superfície de Riemann. Então, você quer separar, tá? É como se você separasse, né? Entendeu? Esse é o modelo x estrela. Tá claro? Essa é a ideia. Eu quero separar. Separar esses ramos. E como vou conseguir esse modelo C estrela? Bom, o teorema de extensão de Riemann, de existência, né? Digamos, de existência de Riemann, ele garante a existência desse x bar. Mas ele existe, mas como eu construo ela? Esse é o problema, né? Como eu construo esse x bar. Então tem um método interessante que é o método de séries pulseiros, que dá uma parametrização desse cara. Desse aqui, ó. Para você encontrar um modelo x estrela. Então, quais são os pontos críticos? Aqui, pontos singulares. Pontos singulares só tem um. A origem. Tá? Esse aqui, ó. Então, eu quero encontrar quem que é a parametrização desse cara. Então, eu fiz a conta aqui. Vamos fazer a conta? Como a gente calcula isso? Olha só. W quadrado menos mal fatorar. Bom, aqui tudo formal, hein? De fato, esse método é formal. Eu não tô preocupando-me na convergência nem nada disso, nem
nas raízes, tudo isso aí. Então, um método assim. É somente formal para achar a parametrização. E não se importa com... Então você fatora, né? Vamos pegar uma variável aqui, ó. Justamente a gente sempre pega as mais complicadas. Quem é a mais complicada é a raiz. Então esse método diz que você tem que pegar essa parte, né? Essa parte complicada que é a raiz que não dá para... Então aqui, esse é o parâmetro. Então aqui você isola quem vai ser a coordenada z em termos desse parâmetro. Então ao quadrado. Então agora vamos calcular quem que seria a w, né? W vai ser menos z, né? Ah não, w está aqui, né? W é W tem que ser C 1 menos C, né? Ou seja, 1 menos τ ao quadrado vezes T, τ. Ou seja, é τ menos τ ao cubo. Então, o mapa, né? Φ desculpa, aqui é C estrela, né? C. Então, φ de τ vai ser quem quer z? Aqui é CW, então z vai ser 1 menos τ ao quadrado, τ menos τ ao cubo. Então, essa seria a parametrização, ok? Dessa... Opa. Seria a parametrização, né? Desse x estrela. Olha só, aqui agora é liso, tá? Esse cara é liso, por quê? Repara o seguinte, o vamos derivar aqui. Dois τ 1 menos 3 τ ao quadrado. Então, quem que vai a origem aqui? A origem é quando τ é 1, né? Aqui φ de 1. Aqui é 0. Zero, né? A origem. E aqui a derivada em 1 é menos 2c. É diferente de 0. Ou seja, o que quer dizer que ela você pega um disco, né? Parametriza.
separou os ramos, né, que passam pela origem. Isso aqui é uma imersão, de fato. Injetiva, holomorfa, derivada não nula, então ele tem inversa, né? Uma parametrização de fato. E o método que eu usei foi esse aqui, ó, tá? Método séries de possíveis. Essa curva, tá? Tá, ela vai ser equivalente à superfície de Riemann. E olha só, se você quer ir a P2, simplesmente você adiciona 1 para as coordenadas homogêneas. Aqui está a parametrização, né? X estrela separa em dois ramos. Os dois ramos da curva inicial são separados, né? Muito bem. Então, só para terminar aqui. Bom, se você não quer usar métodos de série de Poiseuille, você pode usar o método de explosão, que a gente não viu isso, mas tem uns livros de curvas algébricas, né, que fazem explosão, então, de fato, você consegue separar. Você consegue achar o modelo também via explosão. Isso eu não vou falar muito, mas dá para fazer também. Assim é interessante usar métodos de Poiseuille, que já ajuda para outras coisas também. Tá? Professor, um método, na verdade, lá em curvas algébricas tem uma teorema de existência do modelo, né? De curvas não singulares. Sim. O modelo, por exemplo, se a gente considerar a curva sobre C, aquele modelo, ele coincide com esse modelo dos métodos? Sim, com isso a gente conhece o método, digamos, o modelo liso, né, dele. Sim, ir na explosão, de fato. Você dá a parametrização. É tipo esse aqui também, né? Só para terminar rapidamente, aqui já estamos na hora, né? Vou falar mais depois. Aquela cúspide, né? Que acho que é assim. Esse aqui também não é uma superfície de Riemann, mas tem uma parametrização. O modelo, né, vai ser... Acho que é assim, ó. Uma curva, não, ao contrário, né? Então, quadrado está um cubo. Então ele faz... o modelo seria assim, né? Tipo, separa essa singularidade, assim, formaliza. Que seria o X. Bom, vou terminar por aí. Só para dizer, vou deixar isso aqui no Moodle. Tem um exercícios, tá? 3 exercícios sobre o que a gente fez hoje. Seria bom vocês fazerem para ter noções de conta, de manipulação, isso é bom, né? Calcular o grau, calcular os valores críticos, quem que seria o mapa associado, certo? Alguma pergunta? Então vamos finalizar.